Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente fala sempre, né, já há bastante tempo sobre comunicação, liderança, cultura organizacional, endomarketing, e hoje a gente vai falar sobre Empowering Brand, é um tema bem bacana com a Tamires, mas antes disso eu queria dar alguns recados que são muito especiais para a gente. Primeiro, se você acompanha, se você curte aqui nosso material, que você possa compartilhar, que você possa mandar para os seus colegas, que você possa clicar aqui no YouTube, no Spotify, né, e repassar para as pessoas é bem importante, inclusive sugerindo novos temas, sugerindo novos convidados, sempre importante para a gente essa troca de informações, né? Como eu sempre digo aqui não é uma mesa, não é um debate, mas é sim uma oportunidade de aprimoramento, de reflexões, sempre com profissionais trazendo as suas histórias, tá bom? Então, esse é o meu primeiro recado. Queria agradecer a Progic. A Progic é uma empresa que já vem nos apoiando aqui há bastante tempo, né? Desde nossas primeiras edições, episódios, a Progic acompanha a Progic para quem tem interesse de melhorar a comunicação com o seu colaborador, seja através do aplicativo celular. Você quer melhorar a comunicação do aplicativo celular com todos os funcionários, por exemplo, ou com a televisão corporativa, a Progic tem essa solução. Hoje ela atende mais de 350 empresas no Brasil e algumas no mundo, oferecendo essa solução, tá bom? Então, se você quer conhecer um pouco mais, veja um vídeo aqui rapidinho da Progic, por favor. Com a plataforma multicanal de comunicação da Progic, você alcança 100% dos colaboradores de forma moderna e unificada. Com poucos cliques você cria, agenda e segmenta os seus comunicados para TV, aplicativo, e-mail e pop-up desktop. Conecte suas pessoas, conteúdos e tecnologia em uma experiência digital única. Conheça o novo mundo da comunicação corporativa com a Progic. Obrigado, Progic, pela parceria. Também queria agradecer a parceria da Delta Maresias, que é um clube que fica em Maresias, no litoral norte de São Paulo. É um espaço que une lazer, luxo e rentabilidade. Exatamente, você que quer curtir, acompanhar, né, poder levar sua família para conhecer. Eu levei a minha esposa e o João, a gente foi lá conhecer um lugar muito bonito, muito gostoso em Maresias. Então você quer piscinas, brinquedoteca, salão de jogos, muito próximo da praia. E olha só, você pode ir lá para usufruir do espaço, mas também como rentabilidade. Você pode comprar uma cota, por exemplo, e ter um rendimento financeiro em relação a isso. E alto padrão de qualidade, tá bom? Então, um empreendedorismo que funciona muito bem. Também temos um pequeno vídeo aqui que fala sobre o Delta Maresias. Muito obrigado, Delta. E também eu gostaria de agradecer aqui nosso parceiro Remax, nosso novo parceiro Remax Audaces, que a Remax é uma das maiores empresas de imobiliários do Brasil, né? Quiçá maior. E para você que tem um imóvel, que quer fazer uma escolha toda diferente, com qualidade, com propriedade, com profissionais, o grupo Remax Audaces reúne profissionais realmente motivados e preparados para vender a sua empresa, o seu imóvel, né? Com segurança e com foco no melhor resultado. Então, o seu imóvel merece, né, uma atenção especial, então, para que eles possam vestir literalmente a camisa da empresa. Então, a Remax ela oferece para você uma história que o seu patrimônio, os seus dados são tratados realmente com muita prioridade. Então, acompanhe aqui, tem o Instagram, remax.audaces ou audace.remax.com.br. É o site que eles têm. Obrigado aos nossos parceiros, patrocinadores. E olá, Tamires, como você está? Estou bem, e você, Fábio? Muito bem, é um prazer ter aqui você com a gente, conversando. A gente já se conhece há algum tempo, né? Temos aí uma ligação. Mas eu queria dizer o seguinte, Tamires. Você pode falar do seu currículo, né? Da sua história. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente para você. Tá bom. Hoje eu sei que você é casado com o Giovanni, tem seus pais. Quando você chega no final do dia, se o Giovanni te perguntasse assim, Tamires, o que você entrega para o mundo hoje? Né, na empresa, a gente vai falar sobre isso, mas assim, o que você entrega para o mundo hoje? O que você está entregando
para a sociedade hoje, enquanto pessoa, enquanto profissional? O que você acha que você está... Qual que é a parcela da Tamires na sociedade hoje em relação à sua competência profissional, né? Falando da questão profissional. É uma pergunta bastante filosófica e difícil de responder. Eu acredito que enquanto pessoa, o meu propósito é sempre facilitar a vida das pessoas. Então, ser aquela pessoa que tira os bloqueios da frente, sabe? Temos um problema para resolver, vamos nos concentrar no problema e não em quem causou e não o que aconteceu, mas o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu acho que isso, enquanto pessoa, é a minha missão. E no quanto corporativo, eu acredito que é como eu posso, né, ajudar a organização que eu estou hoje a encontrar o melhor talento para o ponto de vista do que a organização precisa, mas também como eu posso ajudar esse talento a encontrar a organização que seja mais adequada para ele. A gente, né, tem essa questão, né? Vivemos no mundo capitalista, o dinheiro é importante, sim, mas também é muito importante você ter algum matching, alguma conexão com o lugar que você trabalha. E na área que eu estou hoje, acho que a responsabilidade que eu tenho, que o meu time tem é essa. Como a gente azeita esses caminhos para que esses encontros aconteçam. Muito bom. A gente vai falar sobre isso, até dessas duas áreas que você atende hoje. Mas só para assim, em linhas gerais, você é psicóloga? Eu sou psicóloga, sou especialista pelo CRP em neurociência, então eu sempre gostei muito do cérebro, do comportamento. E também tenho uma especialização em Lisboa em gestão de projetos e inovação. Perfeito. E aí você passou pelo mundo corporativo e hoje você está como gerente de recrutamento e seleção em Employment Brand da Scania, é isso? Isso, responsável por toda a operação do Brasil. Ótimo. Na Scania hoje, um ano você está lá um pouco mais? 2 anos, 2 anos agora em agosto. Interessante. E a questão, é até uma curiosidade, né? Porque fazendo um recorte do Employment Brand, tá? Recrutamento e seleção, obviamente, que é importante, mas olhando aqui mais em nosso recorte. O Employment Brand, para você, é uma novidade como área, assim? Você já tinha trabalhado, você já tinha feito alguma coisa específica? Ou talvez com uma outra roupagem? O Employer Brand ele é uma área muito nova dentro do RH, né? A gente sempre trabalhou muito questões relacionadas à comunicação interna, que eu acho que já era mais tradicional. Mas eu, enquanto profissional, sinto que Employer Brand mesmo teve esse boom, esse grande aumento ali quando a gente entrou na pandemia. Tá. Que as empresas precisavam, principalmente empresas que precisavam de talentos muito específicos, elas precisavam guiar mesmo no mercado, né, em como a gente traz o melhor talento, como eu mostro para esse talento que eu sou legal, eu sou um bom ambiente de trabalho, que aqui ele vai crescer, que ele vai ter oportunidades. Então, eu tive contato com o Employer Brand mesmo ali em torno de 2020, 2021. Eu passei bastante tempo trabalhando em startup, né? Então, comecei a minha carreira em empresas mais tradicionais, trabalhei no Santander um tempo, depois eu fui para as startups. Então, trabalhei no Elo7, na Stone, no Pagar.me. E lá, quando você está numa startup, as pessoas não te conhecem. E aí é onde o Employer Brand surgiu com força na minha vida, né? Porque a gente precisava contar para as pessoas quem a gente era, né? Por que era importante trabalhar lá? Por que nós éramos uma empresa legal? Né? Qual que era a missão? Qual que era o objetivo daquela organização? Porque às vezes até o produto não é tão palpável, né? Exato. Até o produto não é tão palpável. Tem empresas que o Employer Brand vai super funcionar nas redes sociais. Mas se eu estou contratando no interior do Nordeste, talvez eu vá fazer Employer Brand num banner físico no meio da rodovia. Então, acho que é importante entender que cada empresa vai ter uma estratégia de EB completamente diferente. É até legal, assim, eu acho legal, eu tô dando aula na SPM e outro dia me perguntaram sobre isso, né? Isso é uma curiosidade mesmo. No caso da Scania, você tem comunicação interna, uma área. Sim. Só por uma curiosidade, responde para comunicação interna? Responde para a diretoria. Para a diretoria de comunicação. Tem uma diretoria de comunicação. Tá, que tá lá comunicação interna. Comunicação de maneira geral. Tá, e aí tem um abaixo braço... tem a parte de comunicação que olha para o mercado e tem um braço lá dentro que olha para a comunicação interna. Perfeito. Você sabe se lá tem endomarketing ou não? Usa com esse termo? Não, endomarketing acaba ficando um pouco dividido entre o time de EB, que é o meu time hoje, e o time de desenvolvimento de pessoas. Tá. Então você tem comunicação como diretoria, o braço de comunicação... E aqui é legal porque eu gosto da coisa
coisa didática para o pessoal que está nos Sim. acompanhando. E comunicação interna como um braço na comunicação. Isso. Perfeito. Então, a gente trabalha muito azeitado as 3 áreas juntas. Isso. E aí, dentro do RH, que é a sua diretoria, certo? Você tem a diretoria de RH, que tem várias pastinhas. Tem uma chamada, no seu caso, uma gerência, que é recrutamento, seleção e employment brand. Isso. Que hoje você é responsável. Isso. E isso eu acho que é muito legal, porque você... Outro dia até escrevi alguma coisa sobre isso. Você, employment brand já começa, inclusive, no processo de recrutar. Não é nem de recrutar, já antes até do anúncio, da definição da vaga. É isso, né? É isso. Quando eu olho para employer branding, eu vou olhar para toda a experiência da pessoa. Desde o momento que ela escuta o nome Scania como uma marca empregadora, como um possível local para que ela vá trabalhar, até o momento que ela já está dentro da minha organização e ela está pensando em mobilidade de carreira. Então, são vários entregáveis que ficam diluídos dentro dessa jornada do colaborador, né? Isso é muito legal o que você está dizendo, porque talvez essa seja uma boa explicação do employment brand. É a jornada do colaborador. Isso. Desde antes dele se tornar um colaborador. Desde antes, até na porque você tocou um ponto que eu achei muito legal, né, Tamiris? É claro que a gente vive num mundo capitalista, claro que o Brasil, às vezes, você não tem tantas oportunidades de trabalho, mas, de modo geral, também é uma escolha da pessoa. Sim. A grosso modo, também assim, quero trabalhar contigo ou não, gosto da sua empresa ou não. Então, você tem uma ação, você faz as ações de comunicação, de employment brand e tal. Beleza, houve um match, né, que nem você falou, e eu tenho uma jornada do colaborador. Isso. E aí você tem várias coisas, porque... Eu não sei se às vezes confunde, se é a mesma coisa, porque se usa muito o termo até de marca empregadora. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Falando de uma maneira didática, né? Desconstruir até uma maneira mais simples, marca empregadora é isso, né? Eu faço as ações que a gente está falando aqui, a gente vai falar um pouco mais, que é employment brand, né? É como é que esse colaborador tem uma jornada nessa empresa do dia que ele entrou até... Enfim, um dia vai acontecer que ele vai sair dessa empresa. Tomara que demore, mas enfim, pode acontecer dele sair. É isso. É isso. É isso. E aí você tem, talvez assim, para quem gosta da área ou quer trabalhar na área, eu tenho uma curiosidade, você tem uma ação transacional em todas as áreas, porque na hora que eu faço a jornada, você precisa entender como que na área de engenharia, por exemplo, ele vai ser acolhido, é isso? Exato. Hoje, eu estou numa empresa que é muito grande, né? A gente tem aproximadamente mais de 5.000 colaboradores, mas às vezes eu brinco dentro de casa que existem várias Scaniazinhas dentro da Scania, né? Então, quando eu estou contratando o Blue Collar, que é a pessoa que trabalha na operação, a minha estratégia é uma. Eu vou procurar esse talento em escolas diferentes, em universidades diferentes, em locais diferentes. Quando eu contrato, por exemplo, um engenheiro para a área de pesquisa e desenvolvimento, essas pessoas já estão em outros lugares, em outras universidades. Então, a minha estratégia precisa ser diferente. Vou contratar para tecnologia, vou procurar em outro lugar. E hoje, eu e meu time, nós somos responsáveis por esses movimentos, né? Então, a gente trabalha muito próximo do time de comunicação, porque... Hoje a gente entende de como azeitar essa relação com o funcionário. Mas quando a gente faz isso para fora da Scania, dentro do time de comunicação que está esse know-how. Então, eles nos ajudam muito, né, em desenhar essa estratégia para fora. Mas, para além disso, a gente também trabalha muito próximo dos times das consultoras de RH interna, né, que é o que o mercado chama de business partner. Isso. Porque hoje elas têm esse conhecimento do negócio, né? Então, para trabalhar na cadeira do Fábio, o que precisa? Precisa da formação A, precisa ter idioma, precisa ter experiência no segmento A, B e C. Então, elas nos ajudam com essa parte mais comportamental, né, desse talento, que foge um pouco do job description, vai um pouco mais de onde essa pessoa estaria, e o meu time desenha a estratégia de como a gente vai, né, conversar com essa pessoa, seja através do nosso Instagram, através do nosso LinkedIn, seja através de palestras dentro das universidades ou nas organizações que fazem cursos específicos. Então, antes de eu trabalhar na área, eu imaginava que era uma coisa, né? E hoje eu me sinto muito como uma gestora de projetos dentro do meu time. Porque é isso, cada área a gente faz um projeto mesmo para atrair aquele determinado talento. Assim, tem uma coisa muito interessante, né? Porque, como você falou, né? A Scania, só para lembrar aqui, né, de novo, né, a Scania é uma grande empresa que produz
né, que monta caminhões, né? Tá aqui no ABC Paulista, né? Nós estamos no ABC Paulista. Isso. Hoje não tem mais fábrica fora de São Bernardo, tem? Temos uma... Não é bem uma fábrica, mas a gente tem uma operação em Vinhedo, que é de logística, e temos uma parceria também no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome da cidade, mas a gente também... Em Resende, no Rio de Janeiro. E hoje, em São Bernardo, são 5 mil pessoas, você falou? Em torno de 5 mil pessoas. Então, assim, para quem é do ABC Paulista, aqui eu queria te fazer uma provocação. Porque quem é do ABC Paulista, em especial, sabe da importância das montadoras tradicional, né, da Ford, da Mercedes, da Scania, da Volkswagen, né, e da GM lá em São Caetano, né. E a Scania está aqui há muito... Você sabe quantos anos? 65 anos. 65 anos. Então, assim, sempre foi uma paixão, né, talvez assim, entre 10, 9 familiares queriam trabalhar nas montadoras porque tinha uma estrutura e tal. Hoje o mercado está mudando, né? Eu não sei se você viu, outro dia eu vi uma matéria interessante, engenheiros, por exemplo, está mais difícil, principalmente essas indústrias mais pesadas, né? Automobilísticas. Outro dia eu conversando com uma pessoa da Gerdau, não é tão simples assim trazer engenheiros. As universidades, eu conheço um professor da Mauá, por exemplo, que você já não tem tantos alunos assim fazendo engenharia, essa mais pesada. Você sente também um pouco disso no mercado? Tudo bem, de novo, quero trazer que a Scania é uma marca gigantesca, obviamente, mas também tem um mercado que está olhando diferente para essas empresas. Você sente um pouco disso? Sim, acho que a gente enfrenta os mesmos desafios, né? Eu acho que durante muito tempo a gente não precisou trabalhar tanto para atrair os nossos talentos. Mas eu acho que com os últimos anos esse foi um movimento que as pessoas hoje em dia elas conseguem escolher onde elas querem trabalhar, né? Então, eu quero trabalhar com um lugar que tenha propósito, né? Eu quero trabalhar num lugar onde eu vejo que tem possibilidade de crescimento. E isso é bastante desafiador, assim. Quando a gente fala das universidades aqui no ABC, quando, por exemplo, eu abro o programa de estágio, eu tenho bastante procura, porque é isso que você falou, né? Sempre tem um tio, Sim, um avô, um pai que trabalhou, que conhece, que conversa, né? Principalmente com esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, então acaba sendo um pouco menos difícil. Mas quando eu vou para São Paulo, capital, para as universidades de lá, a gente acaba precisando investir mais A gente trabalha hoje com uma empresa, né, que é a Matchbox, que é a nossa parceira para o programa de estágio, e eles investem muito em mídia paga, né, em fazer conteúdo no TikTok, no Instagram. não é assim, abriu a vaga, tem um monte de gente. Não, a gente precisa trabalhar para que esse pipeline de candidatos seja um pouco maior. Mas você, assim, uma curiosidade, você acha que isso é porque, e tá tudo bem, né, é o mercado olhando diferente, o jovem olhando diferente, a indústria ainda tem na cabeça de alguns jovens essa coisa muito formatada, muito dura, aquela coisa do trabalho presencial, por exemplo. O que você acha, assim, em linhas gerais, que... Eu acho que é uma soma de vários fatores. Eu acho que o primeiro a gente está vindo para um modelo novo de enxergar o trabalho como meio e não como fim. Perfeito. Né? Então, antigamente, por exemplo, meu pai, ele trabalhou... Até hoje ele trabalha, acho que meu pai trocou 2 vezes de trabalho porque uma empresa abriu falência. Senão ele ainda estaria na primeira. Mesma. Hoje não. Hoje as pessoas, elas consideram trocar de trabalho, né? Tem muito essa questão do propósito, da identificação. Eu acho que sim, durante muito tempo, a indústria ela foi vista como esse modelo de trabalho, né, mais duro, com menos flexibilidade. Isso também afasta um pouco as pessoas. E aí, acho que aí entra o trabalho, né, dessa área, que apesar de ter essa imagem dura, a indústria também se transformou muito, né? Hoje, a gente já não tem tantos equipamentos tão pesados quanto a gente costumava ter. Hoje, a gente tem muita tecnologia na linha, a gente tem muita tecnologia nas áreas de pesquisa, a gente tem áreas de TI que são mais robustas. Só que a gente não comunicava isso. Então, para quem olhava de fora, imagina assim, eu não quero trabalhar numa montadora, porque numa montadora vai ser muito rígido. Eu vou trabalhar produzindo caminhão, chão de fábrica. no chão da fábrica, né? Vou ajudar a poluir o planeta. Não. E aí, acho que vem essa mudança que
hoje eu falo pela Scania, né, que eu tô lá e consigo ver mais de perto, mas de outras organizações que eu acompanho, a gente tem investido muito enquanto mercado em sustentabilidade, em diversidade e inclusão, Perfeito. em tecnologia, e acho que tudo isso faz abrir um pouco os olhos, né, de quem está entrando principalmente no mercado agora, em considerar essas empresas como um possível bom empregador. Uma coisa, né, que eu gosto muito e que a gente conversa bastante na Scania também é essa questão de conexão com o global. De hoje você trabalhar numa empresa que te permite ter um parceiro de trabalho na China e trocar figurinha com esse parceiro na China, na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos. E como a gente vende isso também para o nosso colaborador, né, como uma boa oportunidade de desenvolvimento de carreira. Não, isso é muito interessante, né? Porque aí tem tudo a ver com o que você disse no início, né? Como recrutamento e seleção e com o Employer Brand. Como é que eu conto essa história para esses jovens, né? Porque você falou bem, né? O jovem hoje está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com a diversidade, está preocupado com esse trabalho. E acho que talvez esse é o ponto mais importante, Tamiris, que eu acho. Não é o trabalho não como um fim, mas como um meio. Então, por isso que eu aceito um outro trabalho que é teoricamente inferior, porque eu não estou preocupado. Não é minha carreira aqui, é mais um meio para mim ter as minhas coisas, né? E como é que eu conto isso, né? Então, acho que é bem esse desafio, né? E conectar recrutamento e seleção nesse caso e Empower Brand faz todo sentido, né? Sim. Porque você tem elementos, aí você tem a questão, digamos assim, do brand, que é a questão do marketing, da criatividade, das peças, dos vídeos, que inclusive tira aquela coisa meio, como que eu posso dizer, meio dura do aquele RH, né, de seleção, não é isso só mais, né? Não, e esse é um trabalho também que a gente se preocupa bastante, trabalha muito azeitado com o time de comunicação, que é as pessoas, quando elas estão pesquisando, né, sobre uma empresa, elas precisam se ver de alguma forma, né? Seja na peça que a gente está usando para divulgar um programa de trainee, de estágio, de uma vaga, seja o próprio relato dos colaboradores no LinkedIn, seja como a empresa se posiciona nas redes sociais. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, né? Como a gente faz essas peças retratando a nossa realidade, porque eu também não posso colocar lá uma peça aleatória com pessoas aleatórias que não fazem parte da companhia, mas como eu retrato hoje, como esse público está localizado dentro da nossa empresa, né? Então, a gente tem, por exemplo, um programa muito forte quando a gente fala de pessoas surdas. A gente tem um público que é bem forte, né? Que tem um grupo interno, que eles se acolhem, né? E é isso, eu não posso só trazer esse colaborador e pronto, acabou aqui a minha missão como recrutamento e como Employer Brand. Não, a minha missão também continua, porque eu preciso trabalhar junto com o time de desenvolvimento e com outras áreas dentro do RH, que é como eu promovo o crescimento, a escadinha dessa pessoa dentro da organização. Então, isso é importante. Não é um trabalho que o time de EB consegue fazer sozinho. Não, você precisa estar muito azeitado com as outras áreas para que isso seja possível. Eu não sei se vocês têm lá, o que o pessoal usa muito no mercado, que é o que chamam de influenciadores. Temos. Vocês têm? Temos. A gente chama de embaixadores da marca, mas é basicamente a mesma coisa. Porque isso é exatamente isso, né? Inclusive, porque o cara vai para a rede social e potencializa, né? Que nem você falou, ele vai lá, escreve, porque e isso é muito verdadeiro, né? É muito melhor, teoricamente gera mais credibilidade a Tamiris falando do que a Scania falando. Sim. Porque é a pessoa física, é um relato seu, claro que a Scania está lá, mas é uma pessoa fria, uma pessoa jurídica, né? É um CNPJ, né? E é uma propaganda, né? E é quando a Tamiris vai lá, por livre e espontânea vontade, fala do evento. Você falou por coisa de diversidade, né? Questão LGBT, esse tipo de coisa. Então, acabou de falar agora a questão do surdo. Da pessoa surda. É a pessoa surda que fala, né? Isso. Então, acho que isso também é muito forte, né? Isso também conta na marca empregadora, né? Total. A gente tem um programa e a gente trabalha muito com as universidades, né? A Scania é bem famosa pelos programas de aprendizagem, pelos programas de estágio, que a gente procura ter um vínculo muito forte com as universidades. E aí, quando a gente fala desse vínculo com a universidade, não é você
só lá e fazer um contrato com a universidade e é isso, a universidade vai divulgar a sua vaga. Não. A gente leva pessoas da nossa organização, que são essas pessoas que entram, né, se candidatam nesse programa de embaixadores da marca, e elas vão até a universidade falar sobre esses temas. Então, durante muito tempo, isso era feito como questões de carreira, né? Então, o RH ia bastante, mas a gente começou a colocar outras didáticas, né? Então, como a inteligência artificial está sendo usada hoje dentro da Scania? A gente traz uma pessoa de uma área que tem um case de sucesso. Como que é hoje o trabalho de engenharia dentro da Scania? Então, a gente pega algumas pessoas de algumas áreas e levam essas pessoas para falarem dentro das empresas. No final do ano, começo desse ano, não me recordo a data exatamente, a gente fez sobre mulheres engenheiras. Então, a gente pegou hoje a nossa população de mulheres engenheiras dentro da Scania e a gente levou para uma universidade para que elas falassem só para as meninas que estão estudando engenharia nas universidades, para que elas soubessem quais são as possibilidades de carreira. E isso gera muito vínculo, né? Então, naquele momento, talvez a pessoa já até trabalha, já está, né, num lugar estável, mas ela vai passar a considerar aquela organização que foi uma pessoa conversar com ela. Então, quando a gente abre uma vaga, todo esse trabalho que é um pouco difícil de quantificar, ele gera resultado nesse momento, né? Porque a gente passou a ver, depois que a gente começou a fazer esse tipo de ação mais focada, os nossos números de inscrições nas posições aumentando. Deixa eu te perguntar, vamos pensar o seguinte, né? Na jornada do colaborador, até do cara da entrevista, aí o cara deu o match, falou, o Fábio é o cara para trabalhar comigo, então eu vou colocar esse Fábio lá para trabalhar, sei lá, em finanças. Tá tudo certo, fez um onboard, fez tal. Você acha que em algum momento já acontece isso ou mudou? Porque a área de finanças precisa não só acolher o Fábio, mas também ter processos que retêm o Fábio, certo? Certo. Porque não adianta também eu fazer tudo isso e, entre aspas, entrar no modelo tradicional que foi sempre a vida toda. Então, não adianta ter só uma capa desse livro e o livro continua antigo. É uma discussão, você acha que pegando o exemplo de finanças, mas pode ser para qualquer outra área, eles também precisaram repensar o modelo de trabalho dele, não só para o jovem, tá? Eu estou dizendo para todo mundo. Sim. Mas, de novo, eu preciso reter esses caras, como você, de novo, o mercado está sendo muito competitivo, eu preciso ser atraente, eu quero trazer os engenheiros, quero trazer gente da faculdade X, Y e tal. Eu, enquanto área interna, também preciso repensar minha jornada interna de trabalho. Não é jornada, entende o que eu quero dizer? Sim. Não é só a jornada da Scania como empresa, mas da minha interna do dia a dia. É um repensar que você acha necessário? Eu acredito que sim, e por isso que eu acredito muito que a gente não consegue ser responsável pela experiência do colaborador sozinho. Isso. Né? Porque hoje, enquanto área, eu posso desenhar processos e ter processos muito robustos, enquanto pessoa do RH que cuida da experiência, mas se esse gestor também não tiver bem treinado, né, e não conseguir passar isso para o time dele, de nada vale esse trabalho. Com todo respeito, ele vai ser jogado lá. Exato, isso não pode acontecer. Então, por isso que a gente trabalha muito com outras áreas dentro do RH. Então, que é o business partner, que você falou que ela acaba ajudando nesse sentido. Isso, a gente tem uma pessoa do RH que fica alocada dentro da área, que é esse consultor de recrutamento, mas a gente também tem uma área que cuida do desenvolvimento das pessoas, inclusive do desenvolvimento da liderança. Tá. Então, a gente tem conversas. Se eu, por exemplo, num onboarding ou numa pesquisa de clima, a gente descobre que determinada área está tendo dificuldade em algum item, a gente traz esses itens para a prancheta e pensa em como a gente consegue desenhar um treinamento, uma reciclagem, se tem algum processo que a gente pode rever, se tem alguma ação que a gente pode fazer com esse business partner dentro da área focada para que a gente consiga solucionar isso. O fato da gente ter uma pessoa do RH que acompanha de perto cada uma dessas áreas ajuda muito, porque a gente tem ali quase como um aparelho de pressão aferindo o tempo todo e trazendo esses insights para a gente. Mas o insight de nada adianta se a gente não fizer algo com isso, né? Então, a gente trabalha muito
cross mesmo com outras áreas para desenhar isso junto, né? Então, por exemplo, o processo de avaliação de desempenho, de calibração... A própria né? pesquisa de clima, né? De clima, reajuste salarial, precisa estar tudo amarrado para que no final do dia o colaborador veja valor, né? Às vezes o colaborador vai ver valor numa ação de bem-estar que a gente faz. E legal, que bom. Às vezes o colaborador só vai ver valor quando ele é reconhecido financeiramente. A gente também precisa pensar sobre isso. Às vezes o colaborador vai ver valor quando ele percebe que a gente é uma empresa que, se ele está passando por alguma questão na família e precisa se ausentar de alguma maneira, ele vai ser bem acolhido por isso. Então, a gente precisa... É isso, a experiência de indivíduos, ela é muito única. Só que a gente, enquanto organização, a gente trabalha para 5 mil pessoas. Claro. E aí, acho que o X da questão é como a gente faz para atender a maior parte das pessoas, sem esquecer que essa experiência é individual. Isso. Eu tive esses dias uma aula na Metodista, e acho que interessante a pergunta que foi feita, porque acho que às vezes até confunde um pouco que Employer Brand cai para uma linha meio romantizada, meio de festa, no sentido assim, meio... E não, né? É uma experiência. Porque a pergunta do rapaz foi até bem interessante que ele fez. Ele falou, mas a gente faz o Employer Brand e depois a pessoa é demitida. Ok. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. Inclusive, pode acontecer de você pedir a conta, né? Então, acho que o Employer Brand, eu só estou provocando essa discussão com você aqui, ele não é algo festivo, não é algo lúdico. Ele é uma questão, sim, de gerar uma melhor experiência, mas uma experiência madura, né? Estou aqui, né, me colocando aqui com uma resposta, que sim, como qualquer relação, pode terminar. Foi até que eu brinquei com ele, falei... porque tem uma discussão, não sei se acontece isso na Scania, por exemplo, na questão prática, né? Vamos colocar foto das pessoas, dos funcionários, dos materiais de comunicação. Às vezes sempre tem essas perguntas. E depois, se a gente coloca no vídeo, daqui a um tempo a pessoa é mandada embora, tal. A minha opinião, tá? Ok. Faz parte. Naquele ano, naquele período, ele trabalhava com a gente. É óbvio, também minha opinião, que quando você está produzindo um vídeo, você faz uma curadoria para tentar pegar alguém que está numa situação boa. Você não vai pegar alguém que já está numa situação ruim, certo? Já está alguém que já está com um processo de aviso prévio, por exemplo. Mas sim, pode acontecer, concorda? Sim. E esse vídeo, por exemplo, porque essa é uma pergunta que sempre acontece, tá? Se a gente usa material de comunicação interna, endomarketing, Employer Brand dos funcionários, e se esse cara for mandado embora? A minha opinião sobre isso é, primeiro, se é uma empresa que troca muito, que a cultura da empresa, você trabalhou em startups, call center, se é uma empresa que troca muito, sim, acho que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a cultura da empresa é assim, não é nem pelo funcionário, certo? Sim. Então, se é uma empresa que toda hora está rodando, talvez eu evitaria esse uso de material, porque vai trocar toda hora. Agora, se é uma empresa que tem uma estabilidade maior, tá tudo bem. Naquele ano, 2024, o Fábio trabalhava com a gente. E eu acredito que, assim, o Employer Brand, ele só é bem executado quando ele é verdadeiro. Também não adianta eu criar uma fanfic, né? Uma história e criar um ótimo storytelling e publicar super aquilo. Super emocionante e tal. Porque eu vou atrair, com certeza, mas não vai ser durável. Isso. Não vai ser uma estratégia que vai ser duradoura, não vai ser factível, as pessoas vão sair. Então, quando a gente fala dessa questão da marca empregadora, o cuidado que a gente precisa tomar é, primeiro, qual é a nossa empresa? Qual que é, né, a nossa identidade? Quem nós somos? O que de fato a pessoa que trabalha aqui tem de ganhos e o que de fato a pessoa que trabalha aqui tem de perrengues? E isso precisa estar claro na estratégia. Porque, obviamente, quando eu faço lá o meu job posting, eu não vou focar nos perrengues, mas eu vou falar daquilo que de fato o colaborador vai acessar quando ele começar a trabalhar com a gente. Quando eu me preocupo em fazer isso o mais próximo da minha realidade, a chance desse desvio, ele cai drasticamente. E em contrapartida, isso também leva a uma questão de motivação do colaborador, né? Então, pensa assim, aquela pessoa que está lá numa atividade extremamente operacional e ela acessa a nossa página de carreira e ela vê que tem uma foto dela representando aquele público e sendo chamada
para atração de novas pessoas. Aquilo também é um reconhecimento Claro. para aquele colaborador. Claro. Né? Tem colaborador que tira print, que Perfeito. manda para a família, Perfeito. que mostra que saiu na reportagem. Então, eu acho que é esse o cuidado que a gente tem que ter, né? Não vender algo que a gente não é e não pode oferecer. E, em contrapartida, aquilo que eu posso oferecer, eu vou escancarar e dizer que isso eu ofereço Sim. e ofereço com maestria. Eu acho que isso dá uma aliviada, né? Em tempos de que a gente está vivendo, que é um pouco nebulosa essa questão, eu acho que é importante isso. Você se preocupar em vender aquilo que você pode entregar. Eu tive um podcast recentemente com o CEO da Mitsubishi, também do ramo automobilístico. E uma das conversas que ele falou que eu achei bem importante, né? Que é nessa linha que você falou. Você tem um propósito, a empresa tem um propósito. Sim. Eu posso até não concordar com o propósito. A Scania faz caminhão. Puta, eu não gosto de caminhão porque caminhão pula. Então tá bom, não vai trabalhar com a gente. É isso. Mas agora a gente mudou um pouco. Então, a gente faz, a gente trabalha, né, em pensar novas maneiras de um transporte sustentável. Tá, mas assim... Então, assim, eu faço o motor, mas eu também vendo serviço, eu também faço o ônibus elétrico. E isso é importante a gente clarificar quando a gente tá. Perfeito. E divulgar. Isso. Porque senão eu vou sempre ser vista como uma empresa que faz caminhão. Perfeito. Mas assim, eu quero dizer assim, mesmo assim, eu tenho, como você mesmo disse, alguns perrengues. Sim. Uma fábrica de caminhões, eu trabalhei na fábrica de caminhões na Ford, né? É uma fábrica pesada. Sim. Tudo bem que você disse no início, é verdade, tecnologia, imagino que não tem aquela coisa tão braçal, mas tem um trabalho. Sim, existe. Quem tá no chão de fábrica sabe que tem um trabalho, não é Sim. uma coisa que sentar no computador aqui. Não. Eu não preciso potencializar os perrengues, você falou muito bem, mas é importante trazer isso, Sim. claro. Tem desafios, tem metas para serem cumpridas, né? Inclusive você, como administrativo, você tem metas. Sim. Então eu acho que é importante isso, essa maturidade, né? Também, porque eu acho que às vezes, até trazendo um pouco de comunicação no modo geral, mas trazendo até um pouco também na sua área de recrutamento e seleção, essa é uma percepção minha. Às vezes a gente vive um pouco um mundo meio romantizado, no sentido assim, a gente precisa tratar os candidatos, os colaboradores de uma maneira madura. Sim. Concordo contigo, eu não preciso ficar potencializando os perrengues, mas eu tenho que dizer, cara, aqui é o seguinte, você vai ter chefe, você vai ter líder, você vai ter metas. E acho que o importante também é deixar claro, né? Então, uma das coisas que a gente já vem fazendo há algum tempo no nosso processo seletivo de quem vai trabalhar na fábrica é uma etapa do processo seletivo, a pessoa vai até a fábrica. E ela olha como é aquele No processo ambiente. seletivo. No processo seletivo. Interessante. Antes dela se tornar um colaborador de fato. Ela não está garantida. Não, a entrevista que ela vai tá fazer. claro para ela que Tá ela. claro, tá Perfeito. claro que é uma etapa do processo seletivo. Normalmente é a entrevista com a liderança da fábrica. É na fábrica, não. A gente procura sempre levar essa pessoa pelo menos uma vez na fábrica. Ela vê lá. Pra ela ver, pra ela sentir o ambiente, pra ela ver se é silencioso ou não, pra ela ver se ela vai se encaixar. E quando a gente, né, escolher por essa pessoa e for fazer a oferta de trabalho pra ela não vai ser enganada. Sim. Porque ela já vai ter vivido aquele ambiente, Perfeito. ela já vai ter conhecido e ela vai saber o que Cara, eu nunca tinha visto chão de fábrica, né? Como assim? Exato. Não. Porque assusta um pouco, Sim. né? A pessoa fala, eu vou trabalhar numa fábrica, vou carregar peso, É. vou... Não é bem assim. Então, como que a gente quebra isso? Levando a pessoa até aquele ambiente. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa que a gente tem trabalhado para fazer é fazer vídeos das funções, né? Então, eu estou abrindo uma vaga, por exemplo, para um montador de uma etapa X da montagem de motores, eu tenho um vídeo para mostrar isso para o candidato, de alguma forma, talvez num processo seletivo remoto, para que ele saiba o que esperar de alguma forma. Porque é isso, eu estou mostrando para ele a realidade e aí cabe a esse candidato tomar a decisão dele, de vir ou não. Mas depois que a gente passou isso, os nossos pedidos de demissão, né, nesse primeiro curto período por não adaptação, eles diminuíram muito. Agora uma curiosidade, bem curiosidade mesmo. Eu estou num processo de recrutamento nas entrevistas. Quando eu vou na fábrica, não gera uma expectativa no cara, não. Ele não fica... Você não... Porque assim, a sensação que eu tenho é que você já... sei lá, quantas etapas tem no modo geral? Normalmente 2 etapas. Eu chamo ele na segunda? Na segunda etapa. Então, uma primeira A grosso etapa... modo, mas você chama o cara que já está numa fase mais avançada. Como funciona? A pessoa se candidata, então o time de recrutamento e seleção faz um contato com essa pessoa para confirmar informações, né? Então, formação, pretensão, enfim. E a gente vê se aquela pessoa, de fato, tem o perfil para aquela posição. Não é
toda vaga que a gente faz nesse modelo. Mas para vagas da produção, a segunda etapa a gente costuma fazer presencial. Tá. Porque aí a gente leva essa pessoa para o ambiente da fábrica. Dentro da fábrica hoje, a gente tem uma estrutura de salas de reunião que são de vidro. Então, você consegue ter um ambiente seguro para estar com a pessoa dentro daquele ambiente, né? E fazer a sua entrevista tranquilamente. Mas você também consegue mostrar para aquela pessoa que está participando do processo seletivo como é a vida naquele ambiente. Tá. Então, eu acho que gera expectativa, mas como gera em qualquer processo seletivo, né? Conforme você vai avançando as etapas... Você podia chamar ele para o escritório, de qualquer forma, né? só que você está chamando para a fábrica. Eu estou chamando para a fábrica. E aí, acho que vale lembrar também que para algumas posições, eu consigo completamente fazer o processo seletivo 100% remoto. Sim. Mas para outras já não dá. Justamente por causa disso. Porque eu preciso que a pessoa vivencie aquele espaço. E veja se ela, de fato, quer estar naquele espaço ou não. Eu concordo. Claro que a fábrica mudou muito. Lá nos anos 90, eu trabalhei na Ford, caminhões também. E eu concordo, assim, é uma realidade diferente na fábrica, chão de fábrica. Sim. Né? Você usou um termo aqui muito importante, barulho. Por mais que eu imagine que tenha mudado, mas Sim, mudou bastante. Mas não é um negócio silencioso, não é que nem tá aqui. Não. Você tem as sirenes, os alarmes de segurança. As pessoas falando mais alto, e aí o cara grita mais alto que o outro grita mais alto. Tem. Então, tudo isso é importante. Você tem muita movimentação. Tem. Né? E assim, por mais... A gente investe muito em EPI, muito. Mas ainda assim, mesmo tendo protegido e seguindo a lei como ela não é como trabalhar no escritório. Sim. Então, por isso é bem importante. Não, tá correto. Você disse agora há pouco, você falou até quando eu disse a questão dos produtos, que vocês oferecem outras coisas também, que não é só a questão do caminhão. Porque a questão de sustentabilidade é uma questão muito pesada, e principalmente não só para a sociedade atual, mas para a molecada que está chegando, molecada, enfim, de modo geral. Tem que olhar isso, não tem jeito, né? Não tem. Se você não minimamente mirar isso, talvez você não tenha todas as soluções agora, mas como você falou de mobilidade, inclusive uma coisa até interessante, eu não sei no caso da Scania, teve uma outra empresa que eu conversei também no ramo de vocês, que eles estão tirando esse olhar de produção de carros, de caminhões. Nós trabalhamos com mobilidade. E talvez uma das questões o ponto é tão maluco, não acho que não vai acontecer isso tão fácil, mas pode ser que um dia a gente descubra que não é mais fazer caminhão, por exemplo. Pode ser que seja desenvolver software. Porque se é mobilidade, se chega no nível de mobilidade, e mobilidade, por exemplo, seja drone... Pode ser. Maluco Pode isso, né? Ser. E aí, por exemplo, a questão da sustentabilidade, não tem como não ter isso na sua pauta, né? Não tem. Precisa ter. Então, hoje a gente se preocupa muito com isso. A gente... Não vou saber com tanta propriedade falar, porque tem um time que cuida disso, né? Que é um time que cuida de meio ambiente dentro da Scania hoje. Mas a gente se preocupa em reciclar todo o nosso lixo que a gente gera enquanto colaborador, mas enquanto resíduo da nossa operação. A gente se preocupa com emissão de gases, a gente se preocupa em estudar outras formas de combustível, né? Então, a gente tem falado muito sobre biometano, que é um gás que vem do lixo, né? Então, a gente precisa colocar isso na nossa pauta. Não tem como falar de mobilidade sem pensar no futuro. E não tem como pensar no futuro sem pensar em sustentabilidade. Então, a gente precisa, de fato, tá muito azeitado com esse tipo de tema. E a gente tem times hoje dedicados só em olhar para isso. E isso também, de uma certa forma, te ajuda muito no sentido de gerar uma pauta muito grande de contratação desses jovens, né? Sim. Porque, de novo, se você tem um olhar muito ainda para o passado, o cara fala, não quero trabalhar nessa empresa. Não, porque essa empresa é muito tradicional, essa empresa tem um essa... pensamento velho. Isso. Não, porque quando você diz assim, Fábio, a nossa empresa está pensando em mobilidade, já é uma outra conversa, não é? Sim. Por mais que demore mais 20 anos ainda a produzir o mesmo caminhão que produz hoje, a grosso modo. Você já está tendo um olhar, né? Sim, e eu acho que, assim, mais do que dizer isso pro colaborador, né, pro candidato, ele precisa ver isso quando ele entra dentro da organização, né? Não adianta eu falar que me preocupo com sustentabilidade e eu não tenho, sei lá, um sistema de luzes inteligentes e as luzes ficam acesas o tempo todo dentro do escritório. Não adianta eu falar de sustentabilidade Perfeito. E eu estou utilizando um monte de plástico na minha operação sem dar um destino correto para ele, sem reaproveitar de alguma forma.
Então, acho que mais importante do que a gente trazer isso como uma pauta é a gente começar, nem que seja em micropassos, e mostrar isso para o nosso colaborador. Não só para o candidato que a gente está atraindo, né? Mas para quem já está dentro da organização hoje. Não, eu acho fantástico essa observação. Eu me lembro de uma empresa que a gente estava conversando sobre isso, e os pessoas ficavam indignados porque eram esses galpões grandes, e aí, open space, e aí tinha uma pessoa no prédio e ficava aquele monte de luz. Mas o mais legal nesse aspecto é que a indignação era dos próprios colaboradores. Eu acho que é essa mudança. É isso. Né? E você tem toda a razão. O próprio colaborador precisa entender e acreditar que sustentabilidade é importante, porque ao invés de ele usar 5 copos para o café, talvez ele leve a caneca dele. Quando o colaborador começa a chegar nessa fase de ele se incomodar, já é um caminho. Sim. Ele começou a ficar incomodado. Ele saía, sabe essa coisa de você sair e não desligar a luz, o ar-condicionado. Você falou muito bem, são microações. Claro que a empresa, obviamente, ela precisa pensar, nesse caso de ter, sei lá, não sei como é que funciona tecnicamente, mas estações menores de luz, né, ar-condicionado. Mas eu acho que é esse movimento, né? O colaborador também se incomodar com isso. Sim. Os 5 copos, por exemplo. A gente fez um trabalho na Volvo. Não foi mais entregue copos lá, foi feita uma caneca. Isso. Inclusive, na época, a gente fez uma caneca personalizada com a foto de cada um, até para criar meio parecido com essa história de Point Brand, marca empregadora. Era a foto da pessoa, para criar uma coisa assim até um pouco mais lúdica. E todo funcionário tinha a sua caneca. É isso. Mas o objetivo qual que era? Tirar esse descarte e tal. E aí, o que você falou, é a empresa também dizendo, ó, eu tô fazendo aqui, eu tô entendeu? me posicionando, né? Posicionando. E acho que isso é importante. A gente precisa se posicionar para aquilo que a gente acredita que é importante. Você sabe que foi até interessante, Tamires, porque no caso da Volvo foi uma experiência muito legal que eu tive nesse aspecto, porque aí eu ainda tava nesse início tal, e aí eu me lembro que, como Endomax, tal, a gente sempre faz alguns brindes, materiais. E eu me lembro que, assim, de maneira assim, de boa, mas foi assim, cara, a gente não vai mais oferecer brindes que sejam impressos, porque assim, normalmente você tem isso na cabeça, né? Hoje mudou um pouco mais. Vou fazer um flyer, né? Vou fazer um flyer, vou fazer lá um material que vai colocar em cima da mesa do colaborador. E eles já estavam começando a adotar essa linha, aquela coisa do open space, sem mesa de trabalho fixa, inclusive com uma conselho de tirar aquela coisa de monte de foto e tal, que é uma outra conversa, mas enfim, para tentar deixar coisas um pouco mais light e tirar papel. É isso. Um dos objetivos, porque é o que você acabou de falar. Normalmente eu tenho TV nas áreas. Não posso usar a TV, né? Não posso usar o wallpaper do computador. Isso. Então, mas isso que eu acho que é legal, porque são essas, de novo, para quem está nos acompanhando de comunicação, principalmente Endomar e tal, são microações que vão justificando isso. Total. Porque não adianta eu falar na frente, no LinkedIn, e eu chego, e eu tô falando, eu mesmo, Fábio e tal, Sim. com material, com caderno impresso, com um monte de coisa, com guia. Não tô dizendo que eu não posso fazer nada, mas assim, quanto menos, melhor, né? Acho que você precisa repensar a necessidade. É esse o ponto. Repensar a necessidade. Hoje, a gente tenta muito trabalhar com isso, né? A gente tem TVs espalhadas pela organização, mas durante muito tempo, você trabalhou em fábrica, acho que você também deve ter vivido essa época, o comum era o mural. Sim. O mural ainda Sim. era uma ferramenta, e a gente precisa repensar. Foi muito importante durante uma série de anos, mas talvez daqui para frente a gente passe a usar a televisão, e a televisão seja suficiente, ou a gente use os próprios computadores, ou a gente faça outro tipo de comunicação, que não aquela tradicional que a gente estava acostumado. Uma outra ideia também, aqui até fugindo um pouquinho, mas que conecte, por exemplo, no caso da Volvo, é quando a gente sentia a necessidade de ter algo físico, um evento, por exemplo, o Dia dos Pais e tal, o que lá fazia, e eu achava muito legal, era um trabalho com responsabilidade social. Então, por exemplo, eu me lembro que a gente foi fazer o Dia dos Pais, era um trabalho com uma entidade que tinha sem fins lucrativos, né, no sentido de eles ofereciam para jovens, eu não lembro se era alguma coisa de jovens carentes, alguma coisa assim. Então, entenda, então acho que é legal. Então, eles entregavam um kit de uma coisa com valor, com valor. Era um sabonete, na época, porque não era você podia comprar um sabonete, com todo respeito, no mercado, mas não foi isso. Era um sabonete e tal. Então, eu acho que aí você pode trazer algumas coisas que têm esse valor, né? Nesse caso, foi esse exemplo, né? Não estou dizendo que tem que ser sempre assim. Mas eu gosto dessa história, porque eu acho que um dos podcasts que eu disse aqui para uma outra colega, eu falo exatamente isso. Comunicação interna
tem comunicação interna, que eu digo, né, de novo, comunicação modo geral, endomarketing, employer branding, tem um poder muito grande que a gente não percebe. Sim. Tem uma pesquisa, eu vou repetir aqui para quem acompanha essa outra conversa, que eu acho muito importante dizer isso. Tem uma pesquisa que saiu recentemente que diz assim, quando sai uma notícia nas redes sociais, eu acredito muito pouco. A credibilidade é muito baixa. É X lá. Quando sai nas mídias tradicionais, ela é um pouquinho melhor, mas ainda é baixa. Quando sai no governo, órgãos de governo, é um pouquinho melhor, mas ainda é muito baixa. Quando sai nos órgãos de igreja e tal, vai melhorando, mas ainda baixa. As pessoas só sabem aonde é o maior índice de credibilidade da informação que as pessoas têm na sociedade? Nas organizações. Na sua própria empresa. É. Então perceba... Porque tem um laço de confiança, né? Então, Muito drástico. Mas perceba, para você que está nos acompanhando, comunicação, endomarketing, olha a nossa responsabilidade. Quando você faz uma ação dentro da sua organização, e não é só porque é Scania, qualquer empresa que seja, é muito importante, porque para muitos é a história que é contada. Sim. Então, um comunicado, uma mensagem, uma regra, um comportamento até, falando sobre a questão, por exemplo, que a gente falou de etarismo, LGBT e tal, vai acreditar muito mais na sua empresa, na postura que ela coloca, do que no mercado. Sim. Então, só para trazer isso, porque eu acho sempre importante, eu reforço isso. As pessoas acreditam muito mais na organização. Por isso que esse trabalho precisa ser muito cuidadoso, Muito. né? E por isso que você precisa contar com o conhecimento de quem de fato entende daquilo, Isso. né? Então, hoje eu e meu time, a gente trabalha coladinho com o time de comunicação muito por causa disso. Porque a gente desenha e pensa, e na nossa cabeça a ideia é uma. Comunicação lapida essa ideia e faz com que a gente comunique da melhor maneira, que vá, de fato, chegar em quem precisa chegar, que vai chegar, de fato, da forma que precisa chegar, né, da maneira que precisa chegar. Então, é bem importante esse trabalho cross entre as áreas, assim. Tamires, você que está aí no mercado, se estivesse conversando com outros profissionais e alguém te perguntasse, assim, por que é importante o Employer Brand, a marca empregadora? Nesses anos que você está, que você assumiu assim, tanto na questão da questão do comportamento quanto do resultado, porque você falou agora há pouco uma coisa importante. Você vai medindo, inclusive, a efetividade financeira quando as pessoas ficam mais tempo, certo? Sim. Isso você consegue medir. Sim. É um ROI, claro, Sim. né? Se você faz esse trabalho antecipado, organizado, isso te dá menos... Para quem trabalha em recrutamento e seleção, a coisa pior que tem é você contratar o cara e o cara um mês depois ir embora, não é Sim. isso? Para vocês é a maior frustração, inclusive financeira. Sim, é caro. Né? Recrutar é caro. Então, assim, porque eu me coloco aqui como um gerente de uma empresa, um diretor de uma outra empresa. Tá, mas por que é importante criar um programa, uma ação? Talvez eu não tenha uma estrutura para montar uma equipe como a sua, mas eu posso contratar uma agência, ou eu posso contratar um profissional. Por que é importante eu olhar a marca empregadora? Porque é onde tudo começa, né? É a partir da marca empregadora que o futuro candidato vai começar a pensar na sua organização como um ambiente, né, possível local de trabalho. É através do trabalho que esse time faz que seu recrutamento fica mais azeitado, ele acontece de maneira mais fluida. É a partir desse trabalho, né? Porque é uma escadinha. Employer Brand prepara o caminho, né? E faz ali a questão de marca e apresenta quem a empresa é, o que a empresa faz, quem são as pessoas que trabalham lá, como é trabalhar naquela organização, que possibilidades eu tenho com essa organização. Quando eu faço essa primeira etapa do processo, eu deixo menos difícil para o time de recrutamento e seleção. Uma vez que essa pessoa entra dentro da organização, eu deixo menos difícil para o time de desenvolvimento e performance. Então, eu acho que o grande X da questão é uma forma da organização ela se azeitar em torno desses processos de RH. É criar mais conexão, é tomar mais cuidado com a experiência das pessoas. E se eu trago uma pessoa que, desde antes dela se tornar colaboradora, ela tem uma boa experiência, né, enquanto candidato,
ela vai ficar dentro daquela organização, Sim. porque a gente está o tempo todo falando e cuidando dessa experiência. Acho que, para mim, o X da questão é isso. É uma área que o foco é a experiência. A experiência em vários momentos, né, desse ciclo de vida do colaborador. Mas é sempre a experiência. E acho que isso traz muito, muito valor. Falando especificamente da área de Employer Brand, quantas pessoas trabalham com você hoje? Hoje eu tenho 5 pessoas. 5. Fora o pessoas. recrutamento e seleção. Fora recrutamento e seleção. Uma outra pergunta que me fizeram da Metodista, eu quero te repassar. Não que você tenha essa oportunidade hoje, mas assim, quando você olha o profissional de Employer Brand, se você tivesse que contratar alguém, são analistas? São analistas. Analistas. Se você tivesse que contratar um analista hoje de Employer Brand para trabalhar na Scania. Tem analista, estagiário, meu time é misto. Tá, mas pensando no analista, tá? Para trabalhar na Scania. Em linhas gerais, o que você olharia de perfil dele? Claro, tem muitas características, assim, Sim. né? Comportamentais e tal, mas assim, recebi aqui o currículo do Fábio. Uma vaga de analista de Employer Brand na Scania. Isso aqui é muito bom para quem está nos acompanhando, que foi até uma pergunta que eu recebi da Metodista. O que a Scania olha para essa vaga? Acho que, para mim, hoje, enquanto gestora, tem alguns itens que são bastante importantes. Acho que precisa ser um profissional que goste de olhar temas diferentes, e que para ele isso seja algo visto como algo legal. Então, vai ter um momento que a gente vai estar pensando numa vaga A, numa área A, mas daqui 3 semanas o foco pode mudar e a gente vai olhar para outra área que a estratégia é completamente diferente. Eu acho que a competência também de gestão de projetos, porque são muitas atividades que envolvem muitas pessoas. Então, a gente cuida do programa de embaixadores da marca, a gente cuida do relacionamento com as universidades, a gente cuida da experiência que a pessoa tem junto com o time de recrutamento e seleção, e a gente também olha para a experiência que o colaborador tem dentro da organização. Então, durante um dia, você toca vários assuntos bastante diferentes, e acho que essa competência de gestão de projetos é bastante importante. E uma coisa que, para mim, me brilha muito os olhos quando essa pessoa tem essa competência é ter genuinamente uma preocupação com as experiências, né? Gostar de investigar, gostar de entender os pontos de contato e ver valor nisso. Porque é através desse olhar atento e cuidadoso que 99% das nossas ações são pensadas. Mas antes de pensar em qualquer solução, tem um trabalho muito grande de mapeamento. A minha formação hoje né, eu sou psicóloga, então eu gosto desse tipo de análise, né, do comportamento, mas eu tenho também no meu time pessoas que fizeram administração, que fizeram direito, que enfim... Tem essa pergunta, tem alguma formação específica que te agrada mais nesse assunto? Não, eu acho que não. Eu acho que é muito mais o que essa pessoa está preocupada em fazer. Porque como é uma área que ela é relativamente nova, né? Que ela já existe há muitos anos, mas ela bombou mesmo há 5, 6 anos atrás. É muito difícil você encontrar pessoas que tenham experiência. Você encontra, mas não é tão comum. Mas eu acho que pessoas que estejam dispostas a viver, né, esse tipo, que gostem desse sentimento de ser quase um arqueólogo, né, de pesquisar, de olhar os detalhes, as minúcias, eu acho que essa atitude é muito importante, agrega muito valor para a área. Não, eu adorei isso e acho bem legal isso que você falou, e eu pessoalmente me identifico um pouco com isso, que é olhar de verdade as experiências e, mais do que isso, os cotovelos, né? Isso. Aquilo que gera os ruídos, porque assim, no final da história é isso que a gente faz, né? É diminuir esses ruídos, isso. Porque vai ter ruído sempre, mas assim, se eu sei que toda hora que você passa naquela porta você bate o pé, né? Por que eu vou... Então, é isso, não é isso? É isso. Se eu passo naquele corredor, pegando um sentido muito figurado, não é nosso trabalho, mas assim, se você passa todo dia naquele corredor e tem muito barulho naquele corredor, isso está incomodando as pessoas, como é que a gente reduz isso? É isso. Não é isso? É isso. De novo, eu estou trazendo um sentido muito alto, mas assim, é o dia a dia. É o dia a dia. É como você deixa essa experiência melhor, como você deixa essa experiência mais bonita, como você deixa essa experiência mais rápida ou mais longa, né? Mas é sempre isso. E é um exercício muito grande da empatia, né? Porque assim, eu preciso... Porque se não me incomoda, não vai... Né?
Então, assim, claro, tem coisas que eu não vou estar 100% e tal. Mas é muito bom. Por isso que a gente bebe muito também das pesquisas, né? É. As pesquisas de clima, elas são muito importantes. Porque lá vem todos esses conteúdos que são ricos e às vezes a gente escuta coisas difíceis, mas a gente precisa, né, fazer esse levantamento, né? Se suspender um pouco enquanto pessoa, enquanto dona da área e olhar o que aquela pessoa quis dizer, né? O que aquele resultado daquela pesquisa está me mostrando? O que eu consigo melhorar com esse resultado? E a partir daí você vai desenhando a sua estratégia. Mas precisa ter esse feeling mesmo, né? Não, acho que assim, eu queria até agradecer para terminar aqui nosso horário, mas assim, acho que fundamental essa sua fala, muito bom mesmo, porque acho que traduz bem o papel desse profissional. É alguém que de verdade, genuinamente se preocupa com a experiência. Mas não é assim, criar uma experiência porque eu acho bacana, que faz isso, faz... Não. Não, ela precisa ser real. Precisa ser real, precisa estar no chão de fábrica, nesse caso, precisa estar na operação, precisa estar no escritório, precisa ver os ruídos, precisa ver aonde dar os cotovelos. E às vezes, para algumas pessoas aquilo não incomoda, para outro incomoda. É isso, né? E trabalhar com dados. É isso. Você falou uma coisa interessante, um cara de projetos é um cara interessante para essa vaga, né? Sim, super. Um cara que... E outra coisa, um cara multidisciplinar no sentido assim, cara... Não que não seja correto, mas não adianta ficar focado só com isso, porque amanhã a gente vai trabalhar um outro projeto, e se você for um cara muito focado nesse sentido, talvez você vai se frustrar, não é? É uma área bastante dinâmica, assim, o tempo todo você precisa estar conectado com a estratégia da sua organização, né? Então, um momento a sua estratégia pode ser contratar super. Em outro momento, a sua estratégia pode ser engajar as pessoas que já estão dentro, já fazem parte daquela organização. Em outro momento, pode ser trabalhar em programas de entrada, aprendizagem, E tudo bem você ser um cara mais introspectivo, mas talvez não vai funcionar para essa atividade, né? Eu nem acho que talvez seja uma questão de introspecção, mas acho que pessoas que são bastante rígidas, né? Talvez elas sofreriam um pouco mais nessa área. Eu acho que pessoas que são menos rígidas e que gostam, de fato, de fazer coisas diferentes, ainda que dentro de um mesmo ambiente, eu acho que elas se dão um pouco melhor. Muito obrigado, Tamires. De nada. Foi uma aula aqui em Power Brand na indústria. Obrigado pela sua fala, obrigado pela oportunidade. Queria agradecer novamente a Progic, a Delta e a Remax pela parceria. Lembrar você que toda segunda-feira a gente tem episódios do nosso podcast de comunicação interna, hoje com a Tamires, segunda-feira que vem tem mais. E lembro sempre você, se tiver comentários, que seja da Tamires, que seja de outros, pode escrever aqui. Quem quiser eventualmente te procurar nas redes sociais, você está no LinkedIn? Estou no LinkedIn como Tamires Maia. Instagram não? Você tem Instagram? Instagram tenho, Tami do RH. A Tami do RH. Tami do RH. Então, Tami do RH no Instagram e no LinkedIn, Tamires Maia, que está sempre atuando, está sempre escrevendo as coisas eu gosto lá. Bastante. Pessoal, um grande abraço, uma boa noite para todo mundo e até a próxima segunda-feira.